Na mensagem dessa manhã, hoje a gente resolveu fazer algo diferente, estender um pouco mais. A gente terminou um pouco mais cedo a escola sabatina para a gente ter um momento de conversar, e a gente falou aí, leu os textos aí sobre família. E aí o primeiro texto que Dejailson falou fala sobre matrimônio. Eu achei muito interessante a Bíblia falar sobre matrimônio, e é impressionante como tudo que é ligado a casal ou a família também é ligado a Deus. Porque assim como um casal faz um compromisso através do matrimônio, Deus ele também quer um compromisso conosco. Temos que fazer um compromisso com Deus muito mais forte do que aquele feito no matrimônio, não é? Então é uma relação muito interessante. E o texto também do descanso da família, que foi a irmã Eliane que falou sobre o sábado. A família precisa de um momento juntos, precisa de um momento de descanso, precisa do sábado para se restaurar. E assim como a família também precisa desse descanso, desse tempo, Deus também quer ter esse tempo conosco. A gente precisa dedicar esse tempo a Ele, não é? E o trabalho e o temor ao Senhor. Foi lido aqui pelo outro grupo aqui. Quem foi? Foi a irmã lá atrás, foi? Que leu esse? Foi a Eliane, não foi? Eliane, foi. O trabalho e o temor do Senhor. É impressionante como a gente, a família está ligada ao trabalho. A família está ligada ao trabalho, porque toda família precisa de um mantenedor, precisa de alguém que vá ali sustentar, procurar trabalho, procurar alimento, e a família sempre tem alguém para suprir essas necessidades. E é claro que não pode faltar na família o temor ao Senhor, não é? E o tempo e o equilíbrio, que o Ricardo leu aqui. O tempo e o equilíbrio é indispensável na nossa casa, na nossa família. Na mensagem dessa manhã, a Bíblia ela tem várias histórias de famílias. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde os problemas familiares. A gente que já falou vários assuntos aqui sobre família, a Bíblia não esconde os problemas familiares. A gente vê que logo a primeira família, Adão e Eva, já teve problema familiar, não é? A família de Abraão, Moisés, Jacó, José, todos eles tiveram problemas familiares. Jacó nem se fala, né? Mas todos eles tiveram grandes problemas familiares, e a Bíblia não esconde esses problemas. As famílias, elas sempre têm altos e baixos, e muitas vezes nós, na nossa família, na nossa casa, também passamos por diversos problemas, por altos e baixos. Às vezes é uma discussão, uma desavença. Eu acho interessante que na história de Jacó traiu o irmão, né, a confiança do irmão, roubou a primogenitura, fugiu e passou anos e anos com medo do irmão. E aí ele ficou sabendo que o irmão estava ao seu caminho e mandou vários presentes na frente, e aí ficou aquele negócio, mas no final teve o perdão, eles conseguiram se reconciliar. Então a família, ela tem altos e baixos, tem problemas difíceis, tem coisas boas, mas Deus ele sempre quer que estejamos unidos. A nossa família precisa estar unida. Vamos abrir Marcos capítulo 15. A nossa história de hoje está em Marcos capítulo 15. Vamos abrir Marcos capítulo 15. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença. Queremos que o Senhor seja o instrutor e o professor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, aqui em Marcos capítulo 15 tem alguns subtítulos. E o primeiro subtítulo é assim: Jesus perante Pilatos. Certo? Jesus perante Pilatos. Jesus estava ali perante Pilatos. Várias pessoas tiveram acesso a conhecer Jesus. Várias pessoas tiveram acesso a conhecer Jesus, teve a oportunidade de ter a vida transformada. E vamos hoje conhecer a história de alguém que teve a vida transformada, a sua família transformada por conhecer Jesus. Só que no início aqui do capítulo 15, Jesus estava perante o Sinédrio, os sumos sacerdotes, os anciãos, Pilatos estava lá, e estava muita gente lá, mas eles não
não quiseram aceitar Jesus, né? Muita gente teve oportunidade. Quem mais teve oportunidade? A história aqui do capítulo 15 diz que o povo também teve oportunidade. O povo estava lá e os sacerdotes disseram, vamos libertar Barrabás, né? E aí o povo escolheu Barrabás para ser liberto. Então o povo também teve a oportunidade e várias pessoas foram tendo a oportunidade. E aí quando a gente desce um pouquinho aqui, muda a página, tem outro subtítulo que diz assim, Jesus entrega os soldados. Então Jesus já estava perante os soldados e os soldados tiveram a oportunidade de olhar olho no olho de Jesus e eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, não é? Quem mais teve a oportunidade? Um pouco mais abaixo aí, verso 21, fala sobre Simão. Simão leva a cruz de Jesus, tem um subtítulo assim. Simão também teve a oportunidade, ele viu. E mais embaixo tem aí a crucifixão. E aí nessa parte, os ladrões tiveram a oportunidade. Eles encontraram ali com Jesus, ficaram um de um lado, outro do outro, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. E aí na morte de Jesus, nessa parte que tem a morte de Jesus, a partir do verso 33, fala também do centurião, que teve a oportunidade de conhecer Jesus e ele reconheceu ali, esse realmente é o Filho de Deus, né? E aí mais embaixo, no último subtítulo, que diz assim, o sepultamento de Jesus, José de Arimateia foi uma das pessoas que também teve a oportunidade de conhecer Jesus. Dentre tantas essas pessoas que tiveram oportunidades de conhecer Jesus, de estar com Jesus, olhar no olho de Jesus, face a face, ver o sofrimento dele, ver ele sofrendo, apanhando e mesmo assim confortando as mulheres, confortando a multidão, muitas dessas pessoas não aceitaram Jesus. Mas muitas pessoas aceitaram Jesus. Muitas pessoas mudaram as suas vidas a partir desse momento de olhar para o sofrimento de Jesus, de olhar para os olhos de Jesus e entender realmente ali quem era Jesus. Amém. E eu acho impressionante, Davi mostrou até o vídeo aqui do personagem que fez Barrabás, né? O personagem que fez Barrabás. O olhar do personagem fez com que ele convertesse. Imagina só o poder do olhar do próprio Jesus. O quão era impactante na vida do ser humano naquela época. Mas infelizmente algumas pessoas ainda tinham um coração muito duro, enrijecido, programado para desobedecer. Só que vamos conhecer a família de um homem que a história dele está em um versículo, só um versículo, que é o verso 21. Simão. O que é que a gente pode aprender sobre Simão que levou a cruz de Jesus? Aqui no verso 21 diz assim, todo mundo está com a Bíblia aberta, né? No verso 21 diz assim: obrigaram a Simão Cirineu, que estava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Pronto, a história, o que a Bíblia fala sobre Simão está nesse texto. Vamos repetir? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Mateus também faz uma menção a Simão. Por quê? Porque Mateus ele narra basicamente as mesmas histórias, né? Os evangelhos têm uma diferença de palavras, alguns eventos, mas esse evento aqui Mateus também cita. Vamos ler aqui Mateus 27, 32, vamos ver como é que Mateus descreve esse verso, não é? Mateus 27, verso 32 diz assim, Amém? Mateus 27, 32 diz: ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram-lhe a carregar a cruz. Agora vamos para Lucas 23, 26. Vamos ver como Lucas narrou esse episódio. Amém? Lucas 23, verso 26.
Diz assim, ó: e como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que o levassem após Jesus. Então veja bem, esses 3 evangelhos está falando aqui, fala sobre Simão, esse único versículo está falando sobre Simão que carregou a cruz de Jesus. Só que em Marcos, capítulo 15, verso 21, é o versículo que mais tem detalhes sobre Simão. E vamos aprender com esses detalhes, o que é que esses detalhes vai nos ensinar essa manhã. No verso que a gente leu primeiro, que está em Marcos, capítulo 15, verso 21, a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, que obrigaram a Simão sirineu a carregar a cruz, certo? Primeira coisa, que obrigaram. Se ele foi obrigado a carregar a cruz, é porque ele não queria carregar a cruz. A gente só é obrigado a fazer uma coisa quando a gente não quer fazer, correto? Então, obrigaram a Simão porque ele não queria carregar a cruz. É uma primeira coisa que a gente aprende nesse texto, certo? A segunda coisa é que ele era de Cirene, uma cidade a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Simão, o sirineu, ele era de uma cidade chamada Cirene, que era a 1.500 quilômetros de Jerusalém. É a segunda coisa que a gente aprende aqui no texto, tá certo? Então vamos lá. Quando em seguida diz assim, que passava vindo do campo, o texto original do campo não quer dizer que ele estava trabalhando, porque diz que passava vindo do campo, ou seja, ele estava de viagem chegando a Jerusalém, porque ao redor da cidade tudo era campo. Então ele estava passando, ele não estava trabalhando. Então, provavelmente ele vinha da cidade de Cirene para Jerusalém, estava vindo da sua cidade, Judeia também, ele era judeu. O que diz que ele é judeu é o seu nome. Simão era um nome comum entre os judeus, certo? Então Simão estava vindo para Jerusalém, passando pelo campo. Então mais uma informação é que ele estava viajando, ele estava chegando de viagem. O texto a gente consegue tirar essas informações. Outra informação é que diz o nome dos filhos dele, que ele é pai de Alexandre e de Rufo. Essa informação é muito importante, porque para o nome dos filhos dele ser mencionado,